Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Você está aqui no Amorland Sage, onde a gente fala sobre espiritualidade séria, espiritualidade milenar, sobre o processo ascensional de indivíduos nessa época de transição planetária, o que também aqui presume, né, uma ascensão coletiva, uma ascensão planetária. Checa os meus outros conteúdos aqui no canal, não há muitas playlists. Se sentir no coração o que está sendo dizendo aqui, se você gostar do que você ouvir aqui, faça a inscrição do canal. E hoje, nessa série, né, Diário de Bordo da Ascensão, uma playlist aí já bem extensa, eu quero abrir uma subsérie, né, uma subcategoria dentro dela, que se chama Saindo do Sofrimento, boçalidade. Tá? Hoje eu quero falar sobre boçalidade, tá? E o que é ser boçal? É algo que atinge todos os seres humanos. Eu acho que não há um ser humano que não está imune à boçalidade, a ser boçal. Se não, através de toda a sua vida, mas então pelo menos em bons pontos, em vários momentos das suas vidas. A boçalidade é uma ingenuidade, certo? A humanidade no geral é muito ingênua. E aí a linha tênue entre ingenuidade e burrice fica às vezes mais tênue do que a gente imagina. Fica difícil saber o que é ingenuidade e o que é burrice. A humanidade, gente, no geral, quando eu quero falar de boçalidade, a humanidade, ela tem a síndrome da pequenez, tá? Então, é muito importante a gente perceber isso. A humanidade sempre escolhe os caminhos, no geral, os caminhos mais fáceis, né? A lei do menor esforço, o caminho do vitimismo, o caminho do conflito, tá? O caminho, digamos, de uma humildade falsa, tá? Uma humildade que não é piedosa, e com isso eu quero dizer uma humildade que não é íntegra. Uma humildade só de fachada por questões sociais. E eu poderia ficar aqui elencando mais um monte de coisa nesse vídeo. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Ser boçal é ser ingênuo, é ser tedioso, é ser um pé no saco, gente. Você já se sentiu... como às vezes, todo mundo deve ter se sentido assim, como às vezes é um pé no saco estar nesse planeta. Você mesmo já deve ter verbalizado isso nesse vídeo. Como é irritante estar nesse planeta. É justamente porque quem é um pouquinho mais, não vou dizer inteligente, mas um pouco mais perceptível, vai perceber o quão boçal a humanidade Mas o que às vezes a gente não se apercebe é como nós mesmos somos boçais. Nós fazemos parte disso mesmo que nós criticamos. E veja, gente, crítica nem sempre é algo negativo, tá? Qual é o tom que tu põe pra crítica. A crítica pode ser construtiva, tá? A crítica, em vez de polarizar mais, pode ser tipo assim, você no meu canto e você no seu canto e eu no meu canto. Pode ser algo muito legal, pode delimitar barreiras saudáveis. Mas deixa eu esclarecer melhor o que eu quero dizer nesse vídeo com boçalidade. Talvez fique mais bem visualizável para vocês o que é essa boçalidade da qual eu estou falando no meio espiritualista, tá? Algumas coisas que vocês vão perceber no meio espiritualista. Vocês vão perceber que as pessoas têm um pavor, mas um pavor, tá? Na espiritualidade, quando elas ouvem ou elas percebem que alguém é assertivo, tá? Ou quando alguém não tem medo, não se refreia de dizer que é bom no que faz. Ou quando alguém não tem medo de vestir, tá? A persona, a personalidade que ele usa para existir nesse mundo. Isso é algo que apavora as pessoas. Geralmente a humanidade, porque é burra, a humanidade é burra, gente, é uma realidade, né, gente?
Eu acho que eu nem preciso discutir isso com vocês, né? Primeiro que eu nem discutiria. Mas assim, olha a história da humanidade, né? O fiasco que é. Então, assim, acho que isso daí a gente tem como um ponto em comum. Né? Mas por quê? Né? As pessoas já vão ver esse tipo de posicionamento como a pessoa está sendo arrogante, a pessoa quer ser o sabe-tudo, né? A pessoa, que mais? Como uma pessoa pode estar na espiritualidade e ser desse jeito, uma pessoa tão cheia de si. As pessoas vão ver dessa maneira. E isso, gente, é boçal. Quer ver uma coisa? Eu vejo muito na internet, tá? Isso. Se tem alguém que tem um contato com algum ser divino, quer seja do nosso sistema planetário ou não, ou que seja de outro lugar, sei lá, gente, as pessoas já olham com desconfiança, tá? E olha que interessante isso. Essa desconfiança e ficam trazendo essa desconfiança às vezes a todo momento. Isso mostra a boçalidade dessas pessoas. Às vezes elas mesmas não conseguem ter um contato com um ser desses e às vezes simplesmente por não terem ido atrás. Então, como elas não têm essa experiência, elas têm que desmerecer a experiência do outro pondo na dúvida. Agora, vamos pensar de uma maneira prática. Gente, seria legal que todo mundo tivesse contato com seres de luz. E não a gente tentar desabonar quem tem e quem tem coragem não só de ter, mas de vir na internet e falar das suas experiências com seres de luz elevadíssimos. A gente deveria querer que todo mundo tivesse sim aprendendo a canalizar, tendo experiências estranhas, diferentes, porque é isso que a vida existe, mas não. O ser humano boçal, tá? Às vezes ele não quer sair da zona de conforto dele e ele acha que essa zona de conforto tem que ser a métrica para todo mundo. E se alguém começa a destoar, ele tem que pôr ali a cartada da dúvida, da desconfiança. Outra coisa eu vejo muito, eu falo que eu sou um mestre ascensionado, e sou mesmo, gente. E tem gente que se ressente disso. Eu acho isso tão engraçado. Assim, as pessoas não se ressentem quando vem na mídia, aí no mundo, né, uma pessoa dizer, olha, eu sou uma super estrela, eu sou a referência na área da música, eu sou o rei do futebol, eu sou o rei da música. Mas na espiritualidade, quando alguém diz, chega assim, olha, eu mestrei as minhas energias, eu sou um mestre ascensionado, todo mundo, não, como assim? Isso é arrogante, isso é arrogante, gente? Eu quero, né, e acho que todo mundo deveria querer incentivo, pelo menos, de que, gente, para você se tornar o que você quer ser, você tem que começar a viver como aquilo que você quer se tornar. Eu prefiro 1000 vezes me associar e dizer que eu sou um mestre ascensionado, tá? E não vem ao caso aqui, tá? Para vocês se sou ou não, a questão é, eu vivo essa experiência. Do que eu ficar me colocando na espiritualidade como aquela... Como que é? Tem uma palavra que eu tô procurando, não tô lembrando. Como aquela humildade falsa que eu tô falando. Ai, porque nós somos pequeninos, porque nós somos filhos de Deus. Ai, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala pro outro. Ai, gente, é assim que você quer se ver e você quer se vender pro mundo. Certo? Não só se vender para o mundo, ser aquilo que você está vendendo para o mundo. Não! Eu prefiro viver na experiência dos mestres ascensionados, que realmente sabem viver, sabem aproveitar a vida, sabem sobre o que é esse jogo aqui na Terra. Então, assim, a gente tem que começar a desconstruir essas coisas na espiritualidade. Que bom uma pessoa virar e falar para você: eu sou um mestre ascensionado, você deveria ficar feliz, ótimo, meu Deus do céu, menos uma pessoa nesse planeta enfurnada na burrice. Menos uma pessoa nesse planeta para ficar destilando essa boçalidade. A gente tem que se espelhar, gente, em exemplos maiores, não em exemplos menores ou exemplos de igual nível que o nosso. Tá? Talvez, tudo bem, por uma certa época seja o que a gente precisa, um momento de conforto. A gente se espelhar alguém que está no mesmo nível espiritual do que a gente. Mas não, queira assim dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Buda, eu sou o Atma, eu sou um mestre ascensionado. Vamos sair desta boçalidade. Tá? Então assim, e isso é uma coisa da humanidade. A humanidade se baseia muito no que vê e no que ouve, pelos sentidos humanos. E não para pensar, o que uma pessoa está querendo dizer quando ela diz que ela é um mestre ascensionado? O que uma pessoa está querendo dizer quando ela diz que ela tem ambição?
Será que é a mesma definição que eu tenho dessa coisa? Tá? E tipo, se tá fazendo bem pra ela, uau, será que talvez eu não tive experiências suficientes com aquela coisa e talvez fiquei com uma experiência, então fiquei com como é que fala? Um sabor amargo daquela experiência, e aí agora acho que é isso que tudo que essa experiência é. Gente, o detalhe, nós nos tornamos do que nós acreditamos ser, tá? Então assim, se você acredita que você é um mestre ascensionado, você vai atrair as experiências de um mestre ascensionado. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser um, tá? Então assim, a gente não tem, pessoal, que é muito difícil o ser humano, né? Ele conseguir ver a experiencialidade do outro pelos olhos do outro. A gente sempre vai ver pelos nossos olhos, tá? Mas vamos pelo menos então entreter de que a visão que a gente está tendo daquela experiencialidade já não é a da pessoa, já é a nossa. E como nós temos organizado aquela série de símbolos, que sejam palavras, termos, e a própria experiência, às vezes de uma maneira muito diferente no nosso consciente e inconsciente do que o da pessoa, tá? Então, assim, a boçalidade é uma coisa que afeta a humanidade. Outras coisas sobre boçalidade que a gente vê muito na espiritualidade. A gente vê, né, que há aí uma caça às bruxas modernas contra médiums, né? Todo e qualquer médium é colocado à prova, é colocado ali com um olhar de desconfiança. Há movimentos bem fortes contra médiums, né? Pessoas mediúnicas. E sim, há charlatões, tá, pessoal? Mas assim, cara, se você assistir algo e não ressoa com você, e você fica na dúvida se é ou não é, já não é pra você aquele conteúdo, tá? Vá para um lugar onde você assista um médium e você sinta, isso é verdade, tá? Porque a verdade não há, gente. Por que a verdade não há? Porque tudo é verdade, então não há verdade nenhuma. Tu concorda? Qual que é a lógica do universo? Tudo é experienciável, tudo é apenas experiência, tá? Outra boçalidade na espiritualidade, que eu acho muito interessante, que eu quero dizer nesse vídeo, é assim, mas só fechando esse assunto dessa boçalidade. Gente, nunca use como uma referência, tá, para o seu crescimento espiritual na vida e em qualquer lugar quem está no mesmo nível que você. Ou algo que está abaixo, entendeu? Nunca se vitimize, não fica fazendo esse papelzinho da vítima, né? É tipo assim, é o sofredor. A espiritualidade ainda tem muito isso, do mártir, eu tenho que sofrer diante de Deus para conseguir a graça dele, tá? Isso é uma coisa que o cristianismo institucionalizado meio, sabe, de se pôr na corrente consciencial da humanidade. Então qualquer pessoa que a gente vê que se banca, não tem medo de se posicionar, não tem toda essa choradeira, sabe? A gente acha estranho na espiritualidade, porque não há suficientes exemplos desse tipo de pessoa. E é por isso, a humanidade ela mesma gosta de se afundar ainda mais no tanque do lamaçal e achar que isso é alguma espiritualidade genuína. Tá? Então, assim, vamos tirar essa boçalidade. Não sabe o que é boçalidade ainda? Vai no dicionário, certo? E você vai descobrir o que é boçalidade, do que eu tô falando aqui. Outra boçalidade na espiritualidade que eu vejo muito nos tempos atuais, que eu acho assim, incrível, e acho que a gente precisa ir falando sobre isso para ir mudando, né? Para ir abrindo a cabeça das pessoas, né? Eu acabei de falar agora dessa questão de que as pessoas se sentem mais confortáveis, né, em consumirem conteúdos na espiritualidade de pessoas que estão no mesmo nível, e aí as que não estão, as que elas percebem energeticamente que está num nível acima delas, tentam rebaixar ou pôr na dúvida, e deveria ser o contrário. Eu deveria fazer como que eu faço para chegar no nível dessa pessoa, né? Ou, nossa, por que essa pessoa tem uma experiência tão diferente na espiritualidade, que não ressoa com a minha? Será que eu preciso revisitar alguma coisa que talvez eu não tive experiências suficientes, ou ainda não tive a chance de ter aquela mesma experiência num espectro positivo, tá? Então, assim, são boçalidades. Outra coisa, né, que a gente vê na espiritualidade, eu tava tentando lembrar, tá, gente? É a questão do dinheiro, tá? A gente vê
como as pessoas acham que ser rico é algo ruim, né? Como ter dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, né, na verdade são do mal, grandes corporações são do mal, tá? Isso mostra uma boçalidade, como a humanidade é burra, né? Você já viu, gente, sério, você já viu algum político que é inteligente? A gente vê essas teorias da conspiração. Gente, eles não são inteligentes, os políticos. Eles não conseguem nem esconder as próprias corrupções deles. Leia-se o Brasil. A gente fica alarmado com o tanto de corrupção que tem no Brasil. Sabe por que tem tanta corrupção? Porque é tudo descoberto. Como você sabe de tanto de corrupção que existe no Brasil? Porque nenhum político consegue esconder o suficiente para você ver como eles não são inteligentes. E a gente acha que um político tem capacidade de fazer uma teoria da conspiração, de destruição planetária. Então veja como a humanidade é boçal, é inocente. Gente, políticos... Pessoas na política são as pessoas menos inteligentes nesse planeta. Eles são mais perdidos do que vocês. Não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Quanto menos eles terem tempo para fazer algum complô global, para tentar derrubar a humanidade, para tentar escravizar todo mundo. Certo? Eles estão lá, assim, na melhor das hipóteses, só querendo ganhar o deles. Tá? Se eles realmente fossem muito bons em fazerem um complô global, algo escondido, não existiria toda essa corrupção que está aí exacerbada, explicitada na mídia. A mídia não saberia de nenhum ato de corrupção, de tão bom que eles são em esconderem. Então, assim, essa é uma outra boçalidade, o pessoal ter algo contra as elites ou algo contra, sei lá, as corporações e sempre associar dinheiro com o mal, com a maldade. Gente, dinheiro é uma energia, é abundância. E é uma energia neutra, é o que você faz com ele, tá? É o que você faz com ele, entendeu? Que determina, tá? Se ele vai ser usado pro bem ou pro mal. Tá? E o universo, gente, ele é abundante. Deus, que vocês chamam de Deus, é abundante. Ele não quer que ninguém, ele, né, se fosse ele, se ele realmente se importasse com o que está acontecendo na tua vida, não iria querer que você ficasse vivendo nessa caixinha pequena e achar que para ser espiritual você não pode ter dinheiro, não pode ter abundância. Eu falo, gente, como que a humanidade é míope, né? Às vezes tem um padre lá que tá roubando do caixa da igreja, da diocese, mas porque ele está num contexto espiritual, a gente acredita, ó lá, né? Tá doando a vida para Deus, tá sendo um ermitão. Então veja, as coisas não são lógicas, óbvias como parecem, tá? Às vezes quem tá num contexto, numa roupagem que a gente acha que é espiritual, às vezes não é, tá? E às vezes o cara lá que a gente vê esbanjando, né? Esbanjando, indo pra viajar, pra aproveitar a vida, e a gente fica ressentido lá, em vez de estar dando dinheiro pros pobres, em vez de estar fazendo coisas, às vezes é um cara muito mais correto do que o cara lá que leva uma vida dedicada à espiritualidade, quer seja dentro de uma instituição religiosa ou não. Então a gente tem que tirar essa boçalidade. Dinheiro sim é aceitável, seja abundante, tá? Aceite, tá? O que vai definir no final não é o dinheiro que é mal. O que vai definir no final, tá? O seu caráter não é o quanto de dinheiro você tem na tua conta, tá? É a abundância, é como você usa essa abundância. E vou te dizer, gente, se você usar essa abundância apenas para você, enquanto você estiver usando para fazer viagem, aproveitar a vida, se não estiver fazendo mal para ninguém, melhor ainda. Eu acho que se cada um nesse planeta cuidasse do seu quadrado, cada um usasse a sua abundância para si, não precisa fazer coisa para os outros não. Se sentir no coração, faça também. Já resolveria o problema desse planeta, né? Então assim, eu vejo pessoas que não têm abundância, se ressentem dos que têm, tá? E aí se ressentem dos que têm e não estão usando para ajudar os outros. E aí acha, como assim? Tem dinheiro, deveria estar ajudando os outros? Por que você não se concentra em você conseguir a sua abundância para aí você fazer isso, que você às vezes vê outros que não têm abundância fazer? Eu me lembro uma vez, o meu eu sou falou uma coisa muito interessante para mim, que eu nunca esqueci. Né? Eu perguntei, qual que é o objetivo da vida? Não há objetivo na vida, gente. Sério, não há propósito na vida. Sério, não há. No universo, qualquer lugar, você pode perguntar, não há. Ele falou, se houvesse um, seria prazer. Você vem aqui no físico para ter prazer, para ter experiências, tá? Não há propósito na vida. Se há algum propósito, como diria Arcanjo Metatron, é
Viver. O propósito da vida é viver, sim, com os desastres e com os acertos, com as vitórias e com as perdas. O seu eu sou, ele não importa se você está sofrendo ou se você está sendo feliz. Para ele é tudo prazer, todas essas experiências, é o prazer de atravessar a vida. Então essa é uma outra falácia na espiritualidade, de que é um propósito, Deus criou o universo porque tem um propósito cósmico grandioso. Não. O propósito é simplesmente haver um universo cheio de vida e ver o que sai disso. É isso. Então assim, são boçalidades da espiritualidade. Pare de achar que tem um propósito porque existe o sofrimento. Pare de achar de que há um propósito do porquê certa coisa aconteceu, você teve certa vitória. Não, gente, a vida é simples. Talvez por isso seja tão complexa. Você vem aqui para experienciar. Sim, você pode escolher de antemão você ter certas experiências, que é o que a gente chama de um plano de alma, sim. Mas pare dessa boçalidade. Pare de procurar sentido onde não tem. Não há sentido na vida. É por isso que ela é tão expansiva, ela é tão dinâmica, ela é tão surpreendente. Porque não há como encaixotá-la. Imagina encaixotar a vida num propósito. Seria dispensar todas as potencialidades que a vida, em qualquer lugar no universo, pode nos dar, pode nos prestigiar. Então, essa é uma outra boçalidade na espiritualidade. Então, no mesmo momento que você se aperceber disso, a sua vida vai melhorar 1000%, tá? Por que muitas pessoas ficam frustradas aqui no plano físico? Porque elas veem as outras pessoas, sei lá, maltratando os outros, ou o que elas percebem, às vezes, como um maltrato, que é pelo filtro delas, né? Que tá ali, né, com toda uma camada de moralidade condicionada pela sociedade, pela cultura e pelo tipo de criação que tiveram. E elas acham que todo mundo tem que se relacionar como ela aprendeu que a vida é. Então, assim, outra boçalidade na espiritualidade, gente, pare de achar que você é uma vítima, pare de achar que as pessoas são ruins. Isso daqui é um palco de experiências a Terra, tá? As pessoas, até as que te causaram mal, vamos supor, aquelas que causaram mal mesmo, sabiam que iam te machucar, estavam te fazendo algo ruim, algo que, assim, é aceito pela maioria das pessoas como sendo algo desagradável, algo errado. Gente, elas te fizeram aquele mal, saiba, não tinha nada a ver com você. Gente, essa é a realidade da espiritualidade, não tinha nada. Elas fizeram o que elas tinham que fazer. Era algo que tinha a ver apenas com elas. Sério, pra você ver o quão nada a ver que é, né? Não, porque tem pessoas que gostam de fazer mal, mas mesmo a pessoa que gosta de fazer mal, vai ficar muito claro pra você, pelo teu filtro, que ela estava fazendo porque ela queria te infligir a dor. Tá? Mas na realidade, muito profundamente, aquele mal que ela estava fazendo para você, primeiro, é uma percepção, é um filtro seu que ainda está condicionado ao sofrimento e a ver as coisas como sofrimento ou bondade ou a ausência de sofrimento. E na pessoa, mesmo a pessoa talvez que estava convencida de que estava fazendo porque queria te infligir o mal, não é esse o real motivo. Elas estavam fazendo o que elas precisavam fazer por causa da experiência que vieram ter aqui no físico. Não tem nada a ver com você. E se deixar, não tem nada nem a ver com a personalidade humana da pessoa que executou aquela dor em você, que executou aquele, sei lá, aquele crime, aquela maldade, tá? Então pare de ver moralidade nas coisas. O universo, gente, ele é amoral. Tá? Ele é amoral, ele é sobre experienciar. Então, na hora que você começar a tirar todos esses filtros, você vai ver, a vida vai ficar mais leve. Aproveita o que vier, o bom e o ruim, tá? Outra boçalidade que eu vejo na espiritualidade é as pessoas acharem que a espiritualidade toma lado. Espiritualidade da luz, espiritualidade das trevas, né? E aí a gente vê isso, né, em canais do YouTube, principalmente quando os youtubers eles começam a se associar com figuras também espiritualistas ou figuras políticas, né? Ou figuras espiritualistas, como eu disse, que se associam a certas ideologias políticas. Gente, espiritualidade é apolítica.
Não, espiritualidade da luz não apoia Bolsonaro ou Trump. Espiritualidade das trevas não apoia tipo Joe Biden ou Obama, ou o que quer que seja, ou Lula, ou vice-versa. Gente, não existe isso. Acordem pra vida. 2021, transição planetária. Gente, pensa, é uma coisa lógica. A espiritualidade, gente, é algo que transcende o espaço-tempo, mesmo de um planeta como o nosso. A espiritualidade está aí há milênios. Veja quantos sistemas de governo já vieram, estabeleceram, tiveram seu ápice, entraram em decadência e faliram. Você já pensou se a espiritualidade se prendesse ou se associasse a qualquer governo político, qualquer ideologia política? Ela ficaria para trás. Porque a espiritualidade sabe que nenhum governo político, por melhor que seja, talvez em relação, em comparação a outro, ele vai ficar um tempo. Na história da humanidade, ele é um tiquinho de nada. Logo vem, passa, muda, vem outro, tem revoluções sociais. Então, assim, a espiritualidade nunca vai se associar e nunca vai apoiar nenhum governo político, nenhuma ideologia política, porque são todos passageiros, são apenas um capítulo, às vezes uma folha num capítulo da história da humanidade. Então, assim, a espiritualidade, gente, real espiritualidade é tanto luz e escuridão, gente, é essa a verdade. A gente não tem luz e sombra na gente? Então a espiritualidade é Celsa também, é essa luz e escuridão integrada, tá? E a espiritualidade entende que vir aqui nesse planeta é sobre experienciar as coisas que você julga como boa ou como ruim. E na hora que você julga como boa ou como ruim, elas se tornam boa ou ruim. Mas as coisas em si são apenas coisas, são apenas eventos, tá? Então, assim, não há espiritualidade da luz, não há espiritualidade da escuridão. Quando você fala espiritualidade da luz, tá? Você já está, mesmo que você não se aperceba, tá? Falando de uma espiritualidade que ela é justamente essa luz é gerada por um vácuo, por um nada, que é o que se chama de escuridão. Porque se não tiver esse comburente que alimenta essa luz, que é a escuridão, é o vácuo, não existe essa chamada espiritualidade da luz, tá? Então, assim, pare de ver as coisas de maneira dualística, tá? Essa é uma outra boçalidade. Existe satanismo, existem seitas. Sim, a espiritualidade não permite. A espiritualidade não permite. Tem pessoas que encarnam em famílias satânicas. A espiritualidade da luz, como vocês sabem, vocês chamam, sabe que a pessoa vai encarnar numa família satânica. Numa família, sei lá, como vocês gostam de dizer, Illuminati. A espiritualidade vai lá e planeja a encarnação da pessoa. Por quê? A espiritualidade não vê nada como bom ou ruim. São apenas eventos. E esse planeta foi criado para esse tipo de experiência. Então, dissipe essa boçalidade. O que te causa o seu sofrimento é toda a sua construção mental de mundo. Tá? E você vai perceber que, na verdade, não existe sofrimento no mundo. Tá? Charlie, existe sim sofrimento no mundo, existe um monte de pessoas, sei lá, na África passando fome. Não existe, gente. Vou falar para você agora, não existe. São almas que elas estão derivando algum prazer. Gente, literalmente, são almas que estão derivando algum prazer daquele tipo de experiência. Elas precisam daquela experiência, elas concordaram passar por aquela experiência. Elas querem passar por aquela ilusão de sofrimento, saber como que é estar naquela situação. E todas as almas na mesma consciência se ajuntam ali. Tá? Se ajuntam ali e passam por essa experiência. Então, é sofrimento? É um sofrimento auto-infligido? Não. É apenas a percepção. Como que eu posso dizer? Seria uma simulação do que seria viver numa condição em que não há, por exemplo, comida o suficiente, tá? É uma experiencialidade. E a alma, antes de encarnar, sabia que passar por aquilo. Ela escolheu, porque é um prazer para ela, não porque ela é sadomasoquista. É um prazer descobrir a experiência do angariar informação
do que é estar no outro lado da moeda da abundância. E na hora que essa alma, ou a extensão de alma cansar, e a alma dessa extensão de alma cansar daquela experiência, as coisas vão mudar, tá? Então continua tendo essas experiências, às vezes, de lugares com guerra, lugares que passam fome, porque tem almas dispostas a passar por esse tipo de processo. E você acha que a espiritualidade vai impedir? Não! Essas almas, gente, têm propósitos muito particulares, propósitos assim, criam propósitos, né? Não propósitos universais. Mas elas têm motivos muito particulares, tá? Para querer passar por esse tipo de experiência. E a espiritualidade vai negar? Não, a espiritualidade sabe que é sobre vir aqui experienciar coisas diferentes que não dá para experienciar no plano espiritual, em planos espirituais muito excelsos, tá? Então, assim, o sofrimento, gente, literalmente não é algo tão palpável quanto vocês acham que está. A não ser que se você coloque naquela banda de consciência e você seja puxado para áreas no plano físico onde há almas estudando o sofrimento por vivê-lo, por autogerá-lo, por estar nas circunstâncias em que este pode ser autogerado na experiencialidade delas. Aí tudo bem, você vai ter uma experiência palpável. Mas quando você ascensiona, tá? Você tá tão distante dessas bandas de consciência que você pode estar no mundo físico, você literalmente não vê mais o sofrimento. Não é que ele não existe, você sabe que tem almas passando por esse tipo de experiencialidade, mas parece que simplesmente não chega, sabe, até o teu filtro de percepção e acepção da realidade. Você sabe que tem um coronavírus, você sabe que, sei lá, tá tendo guerra lá no Gaza ou na Palestina, mas assim, é muito difícil, você ouve, mas não entra na tua consciência porque você não está nessa banda de consciência. Ai, Charlie, mas aí a gente vai ser desamoroso, a gente vai ser desumano. Como assim eu sei e não faço nada? Mas veja, essas almas escolheram não fazer nada pelo tempo em que elas se predispuseram a passar por essa experiência. Tá? É diferente. Se alguém vir te pedir uma ajuda, ou você estiver num contexto muito maior social, em que é requerido de você ajudar a fazer algo, você vai e você faz. Como aqui no canal, a gente tem o projeto Quem Tem Fome Precisa Comer, tá? Você se engaja com esta experiência mais dualística de sofrimento, mas você não é obrigado, tá? Pela espiritualidade, pela luz, ok? Então, assim, gente, vamos dissipar todas essas boçalidades, principalmente se você quer ascender, tá? Outra coisa, né? Uma outra boçalidade na espiritualidade. Ai, tenho que ser vegetariano, tenho que ser vegano. Gente, ser vegetariano e vegano é muito legal. E sim, se no teu caminho da ascensão é o que faz sentido para você, o que ressoa com você, é porque a tua alma está te pedindo isso. Agora, você querer colocar isso como métrica e regra para todo mundo ascender? Não, gente, olha a história de pessoas ascensionadas. Já teve várias pessoas ascensionadas que, sei lá, até o último suspiro tava com um pedaço de carne na boca. Gente, são boçalidades. Quando começa a ter muita regra, você sabe que é algo do mundo dual. Você, para ascensionar, você só precisa deixar a sua energia te servir. Deixar o eu sou. O eu sou fazer chover as energias dele sobre você. É tudo isso que você precisa. E aí você pode sim estruturar isso através de algumas práticas e coisas, mas mesmo se você não quisesse usar essas práticas, não precisaria. Você só precisa se abrir pro eu sou, para aquilo que é, tá? Então, assim, tem várias boçalidades da espiritualidade que eu fico assim, meu Deus do céu, tá? E aí a gente vê, gente, né? Tem gente aí, outra boçalidade, né? Tem gente que quer trazer a época de Atlantes de volta, época de Lemúria. Gente, o que ficou no passado, ficou no passado. Apesar que essas épocas estão existindo simultaneamente. Ficou no passado, gente. Agora é uma outra época. Viva a época que você está agora. A época do transhumanismo, a época das máquinas, da tecnologia, tá? Da robotização, roboenergética e por aí vai, tá? Então, assim, gente, quanto mais você se despir de tudo que você acredita que é da espiritualidade, a sua visão de mundo físico, mais leve você fica. Mais você vai sorrir, mais você vai rir. E você sabia que quem ri e sorri demais sobe muito mais fácil pelas camadas do plano astral? Muito mais leve.
E uma última boçalidade. Gente, Deus não se importa. Vou dizer pra vocês, pode não gostar, pode se desinscrever do meu canal. Gente, a realidade, Deus não se importa. Sabe por que ele não se importa com o sofrimento da humanidade? Primeiro, é auto-infligido, tá? Segundo, foi escolhido, tá? E terceiro, ele colocou você para se importar. A função de se importar ele deu para você. Deus simplesmente é o observador. Ele quer ver como você atravessa essa experiência e ele tem prazer de observar. Como quer você atravessa essa experiência? Com dor e sofrimento, com lamento ou alegria e exultação. Deus, ele simplesmente criou a estrutura e falou, vai lá, você enche essa estrutura. E eu te dou tanta liberdade que não importa se você a encha com sofrimento ou com alegria. Deus não se importa, não tem ninguém ouvindo a sua oração no céu. Sério, gente, não tem. Não tem, porque eu já tive respostas à minha oração. E isso é uma percepção, isso é um filtro de realidade. Sim, o que você está fazendo é você conversar com a sua própria presença eu sou. Não tem nenhum Deus lá fora do universo te ouvindo, não. Mãe Maria que fica recebendo preces de pessoas, e todo respeito a quem faz, quem ainda sente essa necessidade, ou outros santos da Igreja Católica ou de qualquer outra religião. Gente, é como fica tipo tocando, sabe, o telefone lá em cima no plano espiritual. Eles simplesmente nem respondem, sabe? Não dá, é tanta gente mandando mensagem. Gente, você é o divino. Você só precisa de você. E se todo mundo cuidasse de si mesmo, acabava essa ilusão de Maia aqui nesse planeta. Então esse é o meu primeiro vídeo da boçalidade. Deixem de ser boçais, essa é a coisa mais importante para você acender. Deixa de ser boçal, deixa de levar as coisas a sério, porque ninguém no universo leva a sério, tá todo mundo preocupado em apenas experienciar, tá? E assim, foi um vídeo meio de supetão, eu simplesmente sentei e gravei. Eu farei um outro vídeo no diário de bordo da Ascensão para falar mais, de uma maneira mais estruturada, mais pensada de antemão, sobre outras coisas que prescrevem, que envolvem essa boçalidade, tá bom? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você, se você quiser. Se você não quiser também, tá tudo bem. Mas é mais legal se for com amor, né? Pra quem já teve a experiência do amor, é legal, vale a pena, tá? E nos vemos nos próximos vídeos.